Olá, eu sou Mônica Sampaio de Melo, sou pastora, dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, localizada no Posto 12, no bairro do Recreio dos Bandeirantes, cidade do Rio de Janeiro. Sou também escritora, autora do livro Você Está Prestes a Sair do Deserto, publicado pela editora Multifoco e só pode ser adquirido pelo site da editora Multifoco, que é www.editoramultifoco.com.br. E também sou karateca, integrante do Ministério Cristão de Artes Marciais Krugans Viking, liderado pelo sensei Afonso Camerotti, o Viking, localizado na rua Gustavo Corsão, número 784, no Recreio dos Bandeirantes, altura do posto 10. E se você quiser fazer uma aula experimental de karatê, é só entrar em contato conosco. E se quiser também participar dos cultos aqui na base missionária, são aos domingos, às 10 horas da manhã. No próximo domingo, dia 22 de novembro de 2020, nós vamos voltar a realizar os nossos cultos às 10 horas da manhã. Antes estava sendo às 4 da tarde. E se você quiser participar, envie uma mensagem para mim, DDD 21 98322 3701. Hoje é dia 17 de novembro de 2020 e esta é a série de comentários devocionais sobre o tema do meu livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto. E hoje eu quero falar com você exatamente sobre a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto, que foi uma profecia para João Batista, que o profeta Isaías profetizou no capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é repetido em Mateus 3:3, quando João Batista está falando sobre o reino de Deus estar próximo, né? E em seguida batizar o Senhor Jesus. A voz do que clama no deserto clamou para que se preparasse o caminho para a primeira vinda do Senhor, correto? E o Senhor Jesus veio, ministrou no tabernáculo terreno durante 3 anos e meio, depois morreu, porque o homem é destinado a morrer uma só vez. Isso está no livro de Hebreus, né? Capítulo 9, verso 27. E no verso 28 diz, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse trecho, do verso 23 ao verso 28, e principalmente a afirmação do verso 28, ele joga por terra toda a doutrina de reencarnação do Espiritismo, né? Porque, verso 27, é assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aí, verso 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A segunda vez é a salvação, né? No capítulo 9, do verso 11 para frente, fala assim, que o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz, né? E é de uma vez para sempre que ele purifica. Por isso, não há necessidade do homem tornar a viver para pagar os seus pecados, aquela questão de karma, tudo isso é balela. Tudo isso é doutrina de demônios para enganar. Se você não lê a Bíblia por completo, entendendo que as coisas do Antigo Testamento eram figuras, eram sombras das coisas do Novo Testamento, e que tudo que há na terra é um tipo, é uma figura do que realmente existe no céu.
Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que se multiplicam doutrinas de engano. E enquanto nós não sentarmos para ler a Bíblia, é a mesma Bíblia dos católicos, tá? Com exceção de 6 livros que a Bíblia protestante não tem, porque são livros históricos, né, dos judeus, como Macabeus, Judite, Tobias, e que acharam que não seria relevante constar do cânon sagrado, certo? Mas toda a doutrina do Evangelho, toda a mensagem do Evangelho, da redenção, de viver uma só vez, está nas 2 Bíblias, sabe? Contra a feitiçaria, abominação de consultar espíritos de mortos, está tudo aqui. Então, aqueles que se declaram espíritas, mas mesmo assim dizem que amam Jesus Cristo, que são cristãos, quem é cristão significa que ele é um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, né? Como podem andar 2 juntos se não estiverem concordando? O Amós pergunta isso, o profeta Amós, Antigo Testamento, capítulo 3, verso 3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, nós estamos num tempo crucial de definição. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Hebreus 1,14. Estude a carta aos Hebreus. Eu estou fazendo isso agora, porque é uma explicação sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, e de uma vez por todas, ele aniquilou o pecado, todo o poder do pecado, toda a legalidade do pecado que precisava ser anulado, né? Através de um sacrifício de sangue. Assim Deus estipulou. E não nos cabe contestar, mas sim estudar e procurar entender isso, né? Que era feito uma vez por ano pelos sacerdotes humanos, né? Só humanos, porque Jesus Cristo ele era 100% humano, mas 100% Deus. Ele era, eu falei no tempo passado, enquanto encarnado, porque ele continua sendo Deus, ele é o Deus Filho. Então, o que acontece? O sacrifício dele não precisa ser repetido uma vez ao ano, como o sacrifício de touros, de bodes, de carneiros, mas ele é o sacrifício perfeito. E hoje em dia, essa voz do que clama no deserto ecoa para a preparação da segunda vinda de Jesus, como está lá no verso 28 do capítulo 9 de Hebreus. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação, porque ele aniquilou a força do pecado. Está lá no verso 26, né? Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Olha só, né? No verso 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Quando Jesus encarnou uma vez só e acabou, sabe? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Os pecados de muitos, não de todos. Por quê? Porque falta fé. Falta fé.
se não for por fé, até mesmo nesse capítulo 10, lá no finalzinho, ele fala assim, ah, o autor, né? Verso 35, 10, 35 de Hebreus. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, grande recompensa nos espera. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Está falando da segunda vinda de Jesus. Todavia, verso 38, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Por isso, o verso seguinte já é o verso 1 do capítulo 11, que fala sobre a natureza da fé. Por quê? Nós somos da fé, né? O meu justo viverá pela fé, verso 38, verso 39. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aí, lá no verso 6, fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, meus amigos, eu estou sendo a voz do que clama no deserto neste momento para você. E eu te digo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém? Vou fazer uma oração por você que se sente fraco na fé. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor encha de fé o meu coração e o coração dessas pessoas que me ouvem. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser justificados pela fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Que você tenha um dia abençoado, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Tem mais mensagens sobre este assunto lá no meu canal no YouTube, na série Você Está Prestes a Sair do Deserto. E tem outras séries também, o canal é Mônica Sampaio de Mello, com L só, lá no YouTube. Você clica em playlists e aí você vai encontrar essas séries. Aproveite e se inscreva no meu canal, compartilhe os vídeos, fique na paz do Senhor, tá bom? Não deixe de visitar o site do nosso parceiro, vidaepalavra.com, 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 e também ouvir a web rádio VIX FM. VIX é V-I-X, V de vida, I-X, VIX FM, é a web rádio, tá bom? Fique na paz.